Bíblias em Mateus, capítulo 6, que é o texto que nós estamos estudando. A nossa lição de hoje, irmãos, ela vai iniciar a se aprofundar justamente no Pai Nosso. É a lição número 5, na página 20. Nós fizemos um resumo geral do Pai Nosso a semana passada. Os irmãos lembram, né? Estudamos sobre a oração hipócrita, estudamos sobre a oração pagã, estudamos sobre a oração do justo, e fizemos um panorama do Pai Nosso, e agora nós vamos entrar literalmente no Pai Nosso, ponto por ponto. Isso é muito bom, tem sido muito prático, muito edificante para as nossas vidas. Eu peço oração aos irmãos, para que o Senhor me dê graça, para estar ministrando a vocês nos domingos, tanto pela manhã quanto pela noite, como nas quintas-feiras. Tivemos um culto abençoado também, sexta-feira, lá na casa da sogra da irmã Lenice, né? Não é isso? Foi uma bênção, né? Tivemos um grupo muito bom ali, tivemos o quê? Umas 20 pessoas ou mais, né? Alguns jovens, e pudemos ali anunciar o Evangelho, foi muito bom. Tivemos alguns irmãos da igreja, o irmão Ramiro, o diácono Ramiro, tivemos a irmã Miradalva, Adriano, Cícera e os outros irmãos da igreja, né? Da família da irmã Lenice, e foi uma bênção. E louvado seja Deus por isso. Vamos ler Mateus 6. Vocês vão cansar de ler a oração do Pai Nosso, né? Nesses domingos, mas vale a pena. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem foi que só levante a mão quem leu, tá? Quem leu os textos da leitura diária? Só levanta a mão quem leu. Olha só, 2, 3, 4. Leiam. Teve um que levantou assim, como quem disse, eu li um e outro não, né? Tá mais ou menos, né? Tá bom, 4,5. Tá bom, 4,5. Irmãos, esses textos que tem aqui, eles não estão aqui por acaso. Quando tem aí, para ler e meditar durante a semana, eles vão ajudar você a ter uma compreensão ainda maior do assunto que nós vamos tratar. São muito bons. Pode observar que eu não pedi para levantar a mão para constranger ninguém, pelo amor de Deus. É só para saber quem realmente está lendo e vendo, porque vai te dar uma base muito melhor. Por exemplo, nós vamos ler Mateus, e eu vou ler com os irmãos 1 João 3, tá? Para ficar mais fácil, porque tudo tem a ver uma coisa com a outra. Vamos ler Mateus, capítulo 6, versículo 5. Mateus, capítulo 6, verso 5. Veja que Jesus ele vai ensinar aos seus discípulos como se deve orar. Eu disse aos irmãos que há uma diferença entre o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, quando o Senhor vai ensinar a oração do Pai Nosso. Então, provavelmente, o Senhor ele deve ter falado sobre isso mais de uma vez, ou então os próprios autores do Evangelho, Lucas ele levou mais em consideração o contexto histórico, e Mateus ele usou mais o bloco de ensinos, ele dividiu como bloco de ensinos. Nós não temos certeza disso. Mas uma coisa é certa, Jesus ele pode ter ensinado as mesmas coisas várias vezes, sem problema nenhum. Nós ensinamos aqui, você imagine ele com os seus discípulos. Porque aqui em Mateus, o ensino sobre o Pai Nosso, sobre como se deve orar, ele está no contexto dos ensinos do Sermão do Monte. Mas quando nós vamos para Lucas, um discípulo, ele vê Jesus orando, e ele pede ao Senhor para que ele possa ensiná-lo e ensinar os outros a orarem como ele ora. Então veja, os contextos são diferentes. Em Lucas 11, Jesus está orando e um discípulo, por perceber a vida de oração do Senhor, pede ao Senhor para lhe ensinar a orar. Aqui em Mateus, a oração do Pai Nosso, ela está dentro do contexto de vários ensinos que o Senhor está dando sobre muitas coisas, sobre esmolas, sobre adultério, sobre ira, sobre uma série de assuntos, sobre ser luz, ser sal da terra, sobre ser bem-aventurado. Então ele traz vários ensinos, sobre não andar ansioso. Então são vários temas.
E dentro desse tema nós estamos trabalhando a oração que começa no verso 5 do capítulo 6 de Mateus. Mateus 6, verso 5. Jesus diz: e quando orardes, então foi o primeiro assunto que nós estudamos aqui, não sereis como quem? Como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então essa foi a primeira lição que nós tivemos. A oração hipócrita é aquela que procura o louvor dos homens. Ela não é voltada para Deus, mas ela é voltada para si mesmo. Versículo 6. Aí o Senhor ensina como deve ser a verdadeira oração do crente. Nós estudamos isso na terceira lição. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Ensinamos aos irmãos que não é a oração no quarto, apenas no quarto, que Deus ouve. Mas Jesus está fazendo um contraste entre a oração hipócrita, que procura o louvor dos homens, e a oração escondida, vamos dizer assim, em secreto, que é voltada especificamente, somente para Deus. Vocês estão entendendo, né? Então, você pode orar em público, não há nenhum pecado disso. A questão é, para quem você está orando? Você está orando para ter o louvor dos homens? Você está orando para verdadeiramente fortalecer a sua comunhão com o Pai, a sua comunhão com Deus? Aí nós passamos um tempo falando só sobre isso, eu não vou repetir. A ideia de fechar a porta traz a questão da privacidade. O que Jesus está dizendo é que algumas orações que nós fazemos e nós devemos fazer, deve ser a oração privada, porque nessa oração privada nós temos mais liberdade de abrir o nosso coração diante dele. Há coisas que nós não temos coragem de confessar ou de orar em voz alta quando estamos do lado de um irmão. Alguns pecados nossos que nós temos vergonha, é ou não é verdade? Nós até oramos, mas oramos em pensamento. Sabemos que Deus está ouvindo. Mas às vezes é bom falar sobre isso, porque quando nós falamos sobre os nossos pecados, nós ouvimos mais uma vez sobre o que nós estamos pecando e pensamos mais sobre isso, refletimos mais sobre isso, sobre a questão do pecar. É interessante, é importante nós falarmos sobre nossos pecados diante de Deus, mas a oração ela não só é de confissão. A oração ela envolve petição, a oração ela envolve agradecimento, a oração ela envolve intercessão, a oração ela envolve questionamento respeitoso, como nos Salmos. Você pode questionar a Deus respeitosamente: por que, Senhor? Por que estás longe de mim? Por que te alongaste de mim? Por que o Senhor não está respondendo a minha oração? Esse tipo de pergunta não é um desrespeito, nem é uma falta de fé, até porque você está orando. Mas é uma expressão de dor, de desespero, de sofrimento. E nós muitas vezes oramos assim. É ou não é verdade? Oramos assim. E não há um problema. É diferente da murmuração. A murmuração é quando você realmente já começa na nossa linguagem, a soltar os cachorros em Deus. E a culpar a Deus por aquilo que acontece na sua vida. Né? Como os israelitas fizeram no deserto. Isso é murmuração. Mas o questionamento: Senhor, por que eu tenho passado por isso? Senhor, está difícil para mim. Senhor, por que a minha vida está assim? Me ajude, me aconselhe, me oriente. Veja que no salmo que nós trabalhamos aqui, é o último salmo que eu preguei, que foi o Salmo 13, Davi, ele pede a Deus para iluminar os seus olhos. E eu disse aos irmãos que iluminar os olhos pode significar tanto o entendimento, para fazer aquilo que é certo, porque mais na frente o salmista vai dizer: a tua lei ilumina os meus olhos. Como iluminar os olhos pode ser também vida. Ele está pedindo vida, ele está pedindo que Deus não deixe ele morrer. Mas caminhemos, está aí no capítulo 6. Então, não é só orar com a porta fechada, não é só orar no quarto, mas o que Jesus está ensinando é que nós devemos orar, e o propósito principal deve ser Deus. Deus deve ser o propósito principal. Versículo 7. Aí ele vai ensinar outro tipo de oração que é errada. Não só a oração hipócrita, mas a oração pagã. E aí ele vai dizer: e orando não useis de vãs repetições, como os pagãos, ou seja, como os gentios,
porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, esse tipo de oração, ele diz aqui no verso 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Então, essa oração pagã é aquela oração que as pessoas acreditam que é pelo seu muito falar, pelo seu muito repetir, que Deus vai ser pressionado a respondê-las. É como se Deus... Isso é uma falta de entendimento dos atributos de Deus, de quem Deus é. O próprio Jesus diz, olha, Deus já sabe do que vocês precisam. Vocês não precisam estar repetindo. Agora, quando a repetição é uma perseverança, é diferente. Veja, repetir como perseverança é diferente de repetir as palavras como um meio de tentar ludibriar ou forçar Deus a ouvir. Vocês estão entendendo, né? Perseverar é quando você ora pela mesma coisa várias vezes no dia, ou todos os dias. A oração pagã é aquela que repete, por exemplo, o rosário. No rosário você tem 10 Ave Maria e um Pai Nosso. E vai até quanto? Vai até 100, é? Alguém me ajude aí, as irmãs? 50? Até 50, né? São 100, né? Eu acho que são 100. São 10 Pai Nosso, ou 10 Ave Maria e 10, ou 100 Ave Marias e 10 Pai Nosso. Estou certo? Olha que eu ainda estou com a memória boa, né? Porque cada bolinha pequena é uma Ave Maria, a bolinha maior é um Pai Nosso. Ok? Você começa, então você vai, Ave Maria, cheia de graça, convosco. Você repete, um Pai Nosso. Mais 10 Ave Maria, um Pai Nosso. Mais 10 Ave Maria, um Pai Nosso. O rosário é o tipo de oração que é essa oração repetitiva de palavras que faz com que a pessoa ache que pela muita repetição Deus será levado a lhe ouvir. E Jesus está dizendo, olha, esse tipo de oração não funciona com Deus. Você pode dizer, Senhor, salve meu marido. Senhor, salve meu esposo, salve meu filho. Você pode orar isso várias vezes no dia, mas você não pode ficar, salve meu marido, salve meu marido, salve meu marido, salve meu marido. Nem Deus vai suportar isso, irmãos. E isso é uma visão completamente diferente do Deus que nós servimos, dos atributos dele. Deus não precisa de repetições, Deus precisa de perseverança. E perseverança é fé, repetição é falta de entendimento de quem ele é, de seus atributos. Vocês estão entendendo, né? Então você pode orar todos os dias para Deus salvar seu marido, seu filho, sua filha, sua esposa, pode e deve. Paulo diz, perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Persevere, continue buscando a Deus em oração, mas não precisa você ficar repetindo a mesma palavra, achando que Deus será forçado, não suportará mais e acabará atendendo a sua oração, porque nem toda oração realmente Deus vai responder, porque Ele tem seus planos, Ele é soberano e é o governante da nossa vida. Amém? Então não vos assemelheis a eles. Estudamos sobre isso. Estudamos a semana passada, fizemos um resumão do Pai Nosso. Deixa eu fazer uma pergunta, vocês estão com calor? Então não, né? Tá bom aí, né? Tá, eu vou pedir para o irmão Ramiro, né, diácono, me ajudar. Liga aqui, Ramiro, por favor, esse ar-condicionado. Não sei se é porque eu dei uma caminhada boa nesse sol quente de lá para cá, que eu estou com calor até agora. Obrigado, Ramiro. E eu vi algumas irmãs se abanando, né? Eu espero que não seja da idade, né? De vocês, a minha não, tá? O climatério, né? Como se chama. Eu estou brincando, obrigado, Ramiro. Deus abençoe. Mas vai melhorar agora, tá? Vai circular, vai melhorando. Vamos aí, irmãos, para o verso 9. Verso 9. Então nós já sabemos que não devemos orar como os hipócritas, não devemos orar como os pagãos, que nós devemos orar a Deus, e somente a Deus. É claro que mais na frente nós vamos estender isso, né? Eu queria só que vocês marcassem aí, dessem um pulinho no Evangelho de João. Obrigado, Ramiro. No Evangelho de João, vá para o Evangelho de João, capítulo 14, por favor. João 14. Amém. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui.
Isso, João 14, 13, 14. João 14, 13, 14 diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu li a partir do 13, né? Verso 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vou repetir, João 14, verso 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Louvado seja Deus. É interessante que Jesus, ele falando sobre a oração aqui, ele já diz para nós orarmos em seu nome. E às vezes as pessoas não entendem o que significa orar em nome de Jesus. Tem muita gente que pensa que isso é algo místico. Ah, não, eu tenho que pedir em nome de Jesus porque tenho que citar o nome dele na oração como se fosse algo místico. Mas não é isso que Jesus está ensinando. O que Jesus quer que nós aprendamos é que toda a nossa oração, ela só é ouvida pelo Pai por causa da obra de Cristo que foi feita por nós. Então nós só temos o direito de acessar a presença de Deus e de clamar a Ele pela sua graça por causa da obra de quem? De Cristo. Então é por meio de Cristo, Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso intercessor, é por meio dele. Veja, as pessoas que não conhecem a Bíblia procuram os santos para, através dos santos, receberem as bênçãos de Deus. Jesus diz que nós devemos orar em nome dele. E aí a pessoa às vezes está usando o nome de Jesus, eu estou orando em nome de Jesus, mas não entende o que significa isso. O nome representa a pessoa. E quando nós oramos em nome de Jesus e nos referimos à sua pessoa, nós estamos nos referindo à sua obra. Porque Ele é aquele que derrama o seu sangue por nós e que por meio dele nós temos acesso à presença do Pai. Somente por meio dele. Vocês lembram que Hebreus, eu gostaria que vocês dessem um pulinho em Hebreus. Nós estamos, irmãos, em Mateus capítulo 6, tá? Sobre a oração do Pai Nosso. Mas vá para Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Ele começa a fazer uma comparação entre a nossa vida de oração com o sacrifício ou toda a cerimônia de sacrifício do Antigo Testamento. Vocês estão entendendo, né? Porque o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, né? Apenas uma vez por ano, com o sangue dos animais que eram sacrificados em favor primeiramente dele e depois do povo. Então veja, aí ele diz agora no verso 19 do capítulo 10 de Hebreus: tendo, pois, irmãos, intrepidez, ou seja, ousadia, coragem, para entrar no Santo dos Santos, ou seja, no lugar mais sagrado, no lugar onde Deus está presente de maneira mais plena, para se relacionar com o homem. Aí ele diz, pelo quê? Não é pelo sangue de animais, mas é pelo sangue de Jesus. Aí ele diz, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Veja, esse caminho que foi aberto para nós entrarmos através da oração na presença de Deus é pela carne de Jesus, é pelo corpo partido, é pelo seu sangue derramado. Ou seja, quando se refere a carne, sangue, está se referindo ao seu sacrifício. Lembram que eu ensinei a vocês em João capítulo 6, que quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, e o pão é a minha carne. Lembram disso? Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Lembram disso? Ele não está dizendo que iria arrancar um pedaço da sua carne e dar um pouco do seu sangue, literalmente, às pessoas. Mas ele está falando do seu sacrifício na cruz, por nós, e está dizendo, aquele que crê em mim. Até porque antes,
ele diz, olha, trabalhai pela comida, não que perece, mas por aquela que subsiste para a eternidade. E aí eles perguntam, quais são as obras de Deus para que nós façamos? Ou seja, que tipo de trabalho é esse que nós devemos fazer? Aí Jesus diz, o trabalho que vocês devem fazer é crer naquele que Deus, ou que o Pai enviou, é crer em mim. Então, crer nele é comer da sua carne, crer nele é beber do seu sangue. Então, através do nome dele, da pessoa dele, da obra dele, nós temos acesso à presença de Deus. E é porque eu estou lendo esses textos, para vocês entenderem que só pode chamar Deus de Pai e ter uma comunhão íntima com ele na oração, e nessa oração dizer Pai, essa invocação, Pai Nosso, somente aqueles que têm uma relação com o Pai por meio do Filho, por meio de Jesus Cristo. Até aí tudo bem? Então vamos lá, vamos adiante. Isso eu já falei para vocês, mas vou repetir. Veja a introdução da sua revista aí, a revista número 5. Quem tiver sem revista, nós temos ali na frente. É só você pegar, não precisa ter dinheiro agora, você paga depois, custa R$4. Mas se você não tem revista também não tem problema, dá para você acompanhar. Vamos ler aí. Está com a revista aberta? Na lição número 5. Deus, nosso Pai Celestial. E está com a Bíblia aberta em João 6. Em Mateus 6. Mateus 6, verso 9. Deixe a Bíblia aberta em Mateus 6, verso 9. Como é que começa, irmãos, o versículo 9 de Mateus 6? Apenas a primeira parte, a parte A. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus. Pai nosso que estais nos céus. Então, a oração do Pai Nosso, ela é dividida em 3 partes. Primeira, a invocação. Segunda, as petições. E terceira, a conclusão. Tá? Agora, essa conclusão, eu expliquei a semana passada, no resumo geral que eu dei, nem todos os manuscritos têm. Por isso que pode ser que algumas Bíblias tragam e outras Bíblias não. E aqui alguns irmãos até tinham uma Bíblia que trazia, pois teu é o reino e a glória, né, pelos séculos dos séculos. Amém. Não é isso? Outras Bíblias não trazem essa conclusão. Há um erro na Bíblia? Não. É porque o livro de Mateus, ou seja, os manuscritos de Mateus, alguns trazem e outros não. E aí, algumas traduções nossas, ou versões, vamos dizer, não a tradução, mas as versões, com as suas renovações, umas seguem uma linha, outras seguem outra. Mas isso não vai modificar em nada, porque a invocação e as petições que são divididas em 3 e 3, nós temos 3 petições em relação a Deus e 3 petições em relação ao próprio homem. Lembram, né? Estão lembrados? Qual é a invocação? Pai nosso que estais nos céus. Quais são as 3, sem olhar, quais são as 3 primeiras petições do Pai Nosso em relação a Deus? Santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Vejam, é semelhante à lei. Quando você pega as tábuas da lei, você tem os primeiros mandamentos em relação a Deus, os segundos mandamentos em relação ao próximo. Quando Jesus ensina essa oração, ele está dizendo que o propósito principal das nossas orações é sempre a glória de quem? Quem é que vem em primeiro lugar? Deus. Sempre em primeiro lugar, Deus. Vocês estão entendendo, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando ele nos ensina a orar, a primeira coisa, invoca o Pai e faz 3 petições em relação ao Pai. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí depois vem 3 petições em relação a nós. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa os nossos pecados. E a terceira e última, livra-nos do mal. Então, sempre em primeiro lugar, eu garanto que as irmãs aqui que têm sua longa jornada, né, no catolicismo, nunca ouviram falar disso, né? Nunca não, só aprenderam a repetir o Pai Nosso, não foi? Eu também
também foi assim comigo. Não há nenhum problema em você orar o Pai Nosso repetindo as mesmas palavras do Pai Nosso ensinadas por Jesus. Você pode, na sua oração de noite, de manhã, de dia, orar da mesma forma que Jesus orou. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Agora orando com entendimento. Orando, entendendo o que você está falando, o que você está pedindo a Ele. Não é simplesmente repetindo palavras, mas orando, clamando a Ele verdadeiramente aquilo que o texto está dizendo. Então hoje nós vamos para a invocação, o prefácio da oração do Pai Nosso. E o prefácio é essa invocação: Pai Nosso que estás nos céus. O Catecismo Maior de Westminster, ele diz o seguinte: a nos aproximarmos de Deus com confiança, na sua bondade paternal e no nosso interesse nele, a ter reverência e todas as outras disposições de filhos, afetos celestes e a devida apreensão do seu soberano poder, majestade e graciosa condescendência, assim como a orar com outros e por eles. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que no prefácio da oração do Pai Nosso, Deus está mostrando que nós, que somos seus filhos, que temos uma relação com Ele por meio de Jesus Cristo, temos essa liberdade de invocarmos Ele, invocarmos a Ele como nosso Pai. Qual é o filho que não tem coragem nenhuma de pedir nada ao Pai? Só se o Pai for um terrível, né? Um terrível pai. Um pai maligno, um pai ímpio que é um traste para os seus filhos, que só faz machucar seus filhos, bater em seus filhos. Mas qual pai que é exemplo de bondade, de amor, que o filho não tenha coragem de, em alguma necessidade, chegar para o pai e dizer: Pai, me ajude. Pai, eu estou aqui para te pedir algo. Qual filho que não tem essa coragem? Então, o que o catecismo está dizendo é que, quando nós nos aproximamos de Deus e chamamos de Pai, é porque nós confiamos na sua pessoa, nós confiamos nas suas qualidades, nós temos a certeza de que verdadeiramente Ele é o nosso Pai. Isso é que é maravilhoso. Eu gostaria que vocês, por exemplo, abrissem a Bíblia de vocês. Nós vamos ler aqui, por exemplo, um textozinho que eu marquei para vocês, que é... Vamos para Romanos. Romanos capítulo 8, perdão, 9. Romanos, deixe marcado aí em Mateus 6, e vamos para Romanos capítulo 9, versículo 8. Vamos ler a partir do 6. Romanos capítulo 9, versículo 6. Paulo, ele está falando sobre o fato de que o verdadeiro israelita não é aquele que descende do sangue. O verdadeiro israelita não é aquele que é filho de Abraão por meio de uma descendência sanguínea. Vocês estão entendendo, né? Por uma descendência racial. Ele vai dizer que o verdadeiro descendente de Abraão é o que descende pela fé. É o filho da promessa. Então ele vai dizer aí no verso 6 de Romanos 9. Ele diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, veja, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Veja, são descendentes os filhos da promessa. E eu pergunto a vocês, qual foi a promessa feita a Abraão? Vamos abrir em Gálatas 3, versículo 16. Claro que a promessa está lá em Gênesis, né? Capítulo 12, verso 3, capítulo 15, verso 6, mas nós não vamos ler isso. Vamos logo para Gálatas, capítulo 6,
capítulo 3, versículo 16. Veja, Paulo está dizendo que os filhos de Deus, que são filhos de Abraão, não são os filhos que descendem pela carne, mas são filhos que descendem da promessa. Qual foi a promessa feita a Abraão? Vocês lembram? Que todas as famílias da terra seriam abençoadas pela descendência dele. Concordam? Aí Paulo vai trazer esse assunto aqui em Gálatas 3. Veja aí no verso 16, quem é a descendência de Abraão? Ou o descendente que iria abençoar todas as famílias? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Veja, e ao teu descendente que é Cristo. Então, irmãos, filho de Abraão não é o que descende da carne. Filho de Abraão é o que crê na promessa que foi feita a Abraão. E a promessa que foi feita a Abraão é Cristo. Então, todo que crê em Cristo é filho de quem? É filho de Deus. Para ficar mais claro, vá para João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1. Então, aquele que ora, ele deve primeiro saber quem ele é em relação a Deus. Você é filho de Deus no sentido de ter uma relação íntima entre filho e pai por meio da obra de Cristo, ou você é filho de Deus no sentido apenas de criação, de criatura? Porque se for como criatura, jamais você terá o acesso à presença de Deus como aqueles que são seus filhos por meio de Cristo. João capítulo 1, versículo 12, quem puder ler, leia, por favor. Verso 13, leia também, minha irmã. Amém. Veja que coisa interessante. Todos os que receberam, ele está dizendo que o verbo, né? O verbo veio, mas ele está chamando de luz agora. A luz veio ao mundo, mas o mundo rejeitou essa luz, não receberam esse verbo, né? Não aceitaram essa luz, as trevas. No versículo 10 diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu e os seus não receberam. Os seus aqui são os judeus, o seu povo. Então o verbo veio, se fez carne, Jesus Cristo, veio para eles, pregou o evangelho para eles, mas eles não receberam, não creram nele. Não todos, né? Mas a grande maioria. Mas no versículo 12 ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, ou seja, não vieram da descendência de Abraão, nem tampouco da vontade da carne, ou seja, não foi porque um homem e uma mulher fizeram sexo ou quiser, vamos ter um filho, que vai nascer um filho de Deus. Vocês estão entendendo, né? Nem da vontade do homem. Então, não é por isso. Mas de quem? De Deus. O que ele está dizendo aqui, João, é que o filho de Deus, ele só pode ser filho de Deus se ele nascer da parte de Deus. E ele só pode nascer da parte de Deus não por um ato carnal, não por um ato físico, mas por um ato espiritual. E isso ele vai contar justamente a Nicodemos no capítulo 3, quando ele vai dizer a Nicodemos que Nicodemos não poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. E Nicodemos, como mestre da lei, ele vai entender esse machal, né? Nós chamamos de machal. Machal é quando um judeu naquela época usa um provérbio, né? Algo que é um pouco escondido, que não é tão claro, que tem uma linguagem figurada, para que você possa refletir, mas tem um ensino espiritual e muito mais profundo. Jesus fazia muito isso. Nicodemos era um mestre da lei, um homem que conhecia o Antigo Testamento. E Jesus Cristo diz: olha, se não nasceres de novo, não poderás, né? No capítulo 3 de João, ele vai dizer isso claramente.
No verso 3, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos não entende. E aí Jesus vai explicar para ele que esse nascimento não é um nascimento físico, mas é um nascimento que vem do alto, que é o Espírito Santo que realiza em nós, é o batismo com o Espírito. É aquilo que João Batista vai dizer: eu batizo apenas com água, mas aquele que vem após mim batiza com o Espírito Santo. E eu não tenho condições nem sequer de ser o servo mais simples, de poder tirar a sandália dos seus pés. Se ele fosse mais adiante, ele diria, e de lavar os pés dele, como um escravo fazia naquela época, era tão comum. O Senhor chegava, a primeira coisa que o escravo fazia era pegar uma bacia, pegar um pano, e aí se ajoelhar aos pés do seu Senhor, tirar as suas sandálias, lavar os seus pés. Isso é gostoso, não é? Naquela época não tinha água abundante, não tinha chuveiro. Naquela época não é como nós hoje, que temos chuveiro em casa, torneira, tem água em todo lugar. Era pouca água. Então quando você chegava em casa cansado, suado, com os pés sujos de areia, e alguém tirava as suas sandálias e lavava os seus pés, isso era extremamente refrescante. Lavar os pés, ungir a cabeça com óleo, preparar você para a ceia, para o alimento. Então João diz: eu não tenho condições de fazer o serviço mais humilde que um servo tem. Por quê? Porque eu batizo apenas com um símbolo, mas ele batiza com o próprio Espírito, ele concede o próprio Espírito. Por causa da obra dele, o Espírito vem e faz a sua obra, cada uma das pessoas realizando a sua obra dentro do plano da salvação que Deus estabeleceu para nós. Isso é tremendo, irmãos. Então isso é ser filho de Deus. Ser filho de Deus não é vir para a igreja, receber uma carteirinha da igreja e dizer: agora eu sou crente, eu sou um filho de Deus. Não. Ser filho de Deus é quando você crê no Filho, na obra do Filho, e o Espírito o Espírito Santo realiza esse novo nascimento em nós, essa nova vida em nós. Aí agora nós podemos fazer como Paulo diz. Eu vou chamar vocês para abrir em outro texto. Vamos lá para Gálatas novamente. E aí a gente entra em Mateus capítulo 6. É só uma introdução que é necessária. Gálatas 4, versículo 6. Eu não consigo decorar os textos não, irmãos. Quem tem a cabeça boa para decorar é Flávio. Outros irmãos aqui também decoram, que é uma beleza, viu? Gálatas capítulo 4, versículo 6. Veja o que Paulo está dizendo aqui. E porque vós sois filhos, olha que coisa maravilhosa. E porque vós, veja os crentes. Ele não está dizendo todo mundo não. Ele está falando dos Gálatas, que são crentes nascidos de novo, que ouviram o Evangelho. Antes disso aqui, se você vê... Vamos ler isso, depois eu volto lá, porque senão eu fico lá e cai, e aí ninguém acaba entendendo nada. Versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração quem? O Espírito de quem? De seu Filho, que clama Abba, que significa o quê? Pai. Ele não é nome e sobrenome não, viu? Abba, Pai não. É porque Paulo está escrevendo a gentios e ele faz uma citação em aramaico, tá? E aí, como ele chama Deus em aramaico de Abba, então ele explica o que é Abba. Pode observar que na Bíblia de vocês deve ter uma vírgula depois do Abba, não tem? Abba, que significa o quê? Pai. Em grego, pater. Então, Abba em aramaico, pater em grego. Então vocês não entendem o que é Abba. Quem tem Cristo pode chegar até ele e chamá-lo de Abba. Essa era a oração de Cristo. Diga, querido.
Pode significar isso. Pode também significar. É porque essa palavra Abba, ela envolve uma relação de intimidade. Intimidade. Então, se você tem intimidade, você pode chamar de quê? Não só de pai, algo seco, pai. Mas, literalmente, é pai. Mas a palavra Abba não teria nenhum problema de você... Literalmente é pai. Mas você pode chamar... Se fosse nordestino, ia dizer painho, né? Mas você pode chamar paizinho também, sem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Querido pai. Às vezes a gente não chama nem de pai, né? Chama de maravilhoso Deus, né? Eu me lembro que quando eu era novo convertido, tinha uma senhora na nossa igreja, que quando ela ia orar, eu não entendia o que ela dizia para Deus. Porque ela era professora de português, aí ela usava, alguns termos que... Augusto Deus, e eu não entendia na época, né? Eu bem novo na fé, e eu digo, meu Deus, o que é que ela está dizendo? Ela está chamando Deus de Augusto. Eu pensava que Augusto era só um nome próprio, né? Então, então esses pronomes que eram usados, né? Um pronome de tratamento, Augusto Deus, excelentíssimo Deus. Olha, não precisa dessa formalidade. Precisa de temor no coração. E falar... A gente vai dizer isso com o pai da gente? Diga, Rodrigo. Sim. Isso que você falou é interessante. De chamá-lo de pai. Essa intimidade. Por isso... Ouviram a pergunta dele? Não. O que ele disse é o seguinte... Uma das dificuldades da nossa oração e da gente se sentir íntimo, né? Ter essa liberdade é o sentimento de culpa. É verdade. Por isso que a nossa oração ela deve ter por base quem? A obra de Cristo. Porque realmente a culpa ela virá, principalmente quando nós pecamos. E o pecado é claro e a gente vai se aproximar de Deus. Mas é nesse momento que você deve recorrer para quem? Para Jesus Cristo. Isso, e ele lembrou, Hebreus que a gente leu, com ousadia, não por causa de mim, porque naquela época, se você chegasse na presença de Deus, sem seguir todas as orientações que o culto do Antigo Testamento tinha, você morreria, como os filhos de Arão morreram, lembram? Foi quem? Ofni e Finéias, foi isso? Foi? É isso o nome deles? Lembra ou não? Acho que é isso mesmo, né? Tá. Nadab e Abiú. Ofni e Finéias eram os filhos de Eli. Nadab e Abiú. Toda vez eu misturo. Nadab e Abiú. Está lá em Levítico 10, se eu não me engano. Tá? Nadab e Abiú, eles vão, de qualquer jeito, como sacerdotes, se colocar na presença de Deus. E Deus tinha dito no capítulo 1 de Levítico, ninguém se achegue à minha presença sem o quê? Sem o holocausto. Por quê? Porque nenhum pecador pode chegar à presença de um Deus santo sem que os seus pecados sejam punidos pela santidade de Deus. Então por isso diz, quem fosse a chegar à minha presença, chegue com quem? Com um animal, e o animal deverá morrer no seu lugar. Aí Deus sim recebe você. Só que todos esses animais do Antigo Testamento apontavam para quem? Para Cristo. Por isso que nós podemos agora, com ousadia, chegar na presença de Deus por meio de Cristo, porque o sacrifício de Cristo é perfeito e é eterno. Então nós podemos, mesmo com culpa, porque é normal sentir culpa quando nós pecamos, mas ir a Deus, não abandoná-lo, porque o diabo vai cochichar no seu ouvido e vai dizer, olha, o que é que você está fazendo na igreja? Vai cochichar no seu ouvido e vai dizer, olha, por que você está orando a Cristo? Se você fez isso, se você fez aquilo, você não vale nada. Tá, você fez isso, você cobiçou isso, você pensou naquilo, você olhou para a mulher do próximo, você desejou, você viu pornografia, você fez isso, fez aquilo. Aí é que você tem que correr mesmo, porque quem é que vai nos socorrer, irmãos? Quem é que vai nos ajudar? É Cristo quem vai nos ajudar, é Deus, é na oração que nós conseguimos ter um coração transformado pelo Espírito Santo. Mas o diabo vai estar lá, olha, nos acusando. Mas lembram que Apocalipse 12... disse que quando o filho subiu,
Satanás, ele foi o quê? Expulso. É a segunda vez que fala da sua expulsão, mas é a sua expulsão como acusador, e não a sua expulsão como aconteceu lá com o seu pecado, que é relatado no texto bíblico, ok? Mas lembrem-se disso, meus irmãos. Nós devemos orar ao Pai, entendendo que Ele é o nosso Pai e quem somos nós diante dEle. Somos os seus filhos, e somos os seus filhos porque cremos em Jesus Cristo, cremos na sua obra, o Espírito Santo nos fez nascer de novo. E nós temos essa liberdade agora de orar. Aí você diz, e um ímpio? Pode orar e a sua oração pode ser ouvida? Pode, mas ele não pode ter a comunhão com o Pai por meio de Cristo que nós temos. Nem tampouco receberá as bênçãos da salvação, como nós recebemos. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele concede sol e chuva para bons e maus. O alimento Ele dá até aos animais, irmãos. Por que Ele não dá ao ímpio? No Salmo 73, Asaf está questionando justamente isso. Ao ímpio Ele pode conceder coisas materiais, ao ímpio Ele pode conceder saúde, ao ímpio Ele pode conceder muitas coisas nesta vida, mas nada que Ele concede se compara às bênçãos espirituais que nós recebemos em Cristo e somente seus filhos recebem. Como Paulo vai dizer em Efésios 1, que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Bênçãos o quê? É materiais, é? Isso, bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso não quer dizer que Deus não nos abençoa materialmente. Abençoa. A uns Ele vai dar mais do que outros. Por quê? Aí é propósito dele. Se a uns Ele dá mais do que outros, é propósito dele. Mas você não deve ficar chateado com isso. Ah, porque meu irmão tem isso e eu não tenho. E eu sou crente igual a ele. Aí eu vou mais para a igreja. Aí eu oro mais. Aí eu evangelizo mais. Mas eu estou vendo que meu irmão está sendo mais abençoado do que eu. Você não entendeu a mensagem do Evangelho, nem o seu relacionamento com Deus. Deus dá mais até ao ímpio? É ou não é verdade? Ah não, mas meu irmão está doente, está no hospital do câncer, está fazendo tratamento, e daí? Ele tem Deus presente na vida dele. O ímpio pode estar lá na praia, andando de iate, tomando champanhe, mas se aquele que está no hospital do câncer morrer, ele estará para sempre nos braços do Senhor. O que está lá no iate, tiver um piripaco no seu coração e morrer ali no iate, ele vai para o inferno. É aí onde está a diferença. E nós precisamos enxergar essas coisas. Mas pastor, e um crente não pode ter um iatezinho também não? Pode, sem problema nenhum. O problema é se ele colocar o coração nessas coisas. Então fique com a canoa mesmo, para quando encher isso aqui, você vir de canoa para a igreja, que é bem melhor, né? Que aqui alaga tudo. É melhor o cara ter uma canoa em casa. Diga aí, meu irmão. Isso. É verdade. No Salmo 73, Asaf vai questionar por que os ímpios prosperam, né? É verdade. É verdade. Depois é que ele vai dizer que não tem riqueza maior do que Deus no céu e na terra. Eu não tenho riqueza maior. Ele vai se chamar de um animal embrutecido, ignorante, quando ele não conseguir enxergar isso. Isso não quer dizer que você não tem que estudar, que você não possa trabalhar para ter um bom emprego. Trabalhe, tenha um bom emprego. Se você puder ter um bom salário, tenha. Mas se não tiver, se seu salário for um salário mínimo, se contente com isso, seja grato ao Senhor e honre ao Senhor em todas as coisas. Se Deus te dá 10 salários mínimos, honre ao Senhor com isso também. Mas não fique cobiçando e querendo cada vez mais, procurando riquezas, passando por cima dos outros, entrando em negócios que são errados, para você conseguir mais e mais e mais, porque não vale a pena, irmãos. Nós temos que buscar a nossa satisfação e a nossa alegria em Deus. Quando nós entendermos isso, todas as outras coisas que nós temos, elas serão apenas coisas que nós vamos usar, que nós vamos curtir, que não tem nenhum problema, mas que nós não vamos colocar o coração nisso. Não é? Não é problema você ter uma boa roupa, não é problema você ter um bom carro, não é problema se você quer comprar um sofazinho melhor para a sua casa, para você ter um confortozinho melhor, aquele colchãozinho que se treme, né? Que é caro, que só molesta, né? Deus me livre.
né? Que negócio caro, dá para comprar 10 colchão, você gasta 10 colchão, morre, e para comprar um colchão daquele, nada contra, viu? Mas é uma bênção, né? Inclusive, o rapaz fez uma propaganda do colchão daquele para mim, quando ele deu um preço, eu já me aleijei na hora da coluna, né? Porque eu vou dizer, viu? É caro, viu? Mas é bom, o bicho pula, o bicho treme, e tem pedra não sei de quê, e é melhor, e cura tudo, até se acaba for aleijado, se deita nele, parece aquelas mensagens né? Parece aquelas mensagens daquelas igrejas, né? For aleijado, deita nele, fica curado, né? Já sai andando. Eu digo, tá, menino, que colchão é esse, hein? Eita, colchão. Estava acostumado, matuto, dorme em qualquer canto, menino. Dorme no chão, dorme na rede, bota um negócio na cabeça e dorme. Eu digo, Jesus só tinha uma pedra. É bom, né, irmã? É bom mesmo, né? Mas ficar curado não ficou ainda não, né? Tá com a moletinha aí, devagarzinho, né? Então, mas é bom, mas ajuda, né? Graças a Deus, é bom. Bem, então, o que é que eu estou querendo dizer? Não é que o colchão é ruim. Eu só estou querendo dizer que não importa as coisas, nós temos que nos satisfazer em Deus. Porque dificuldade nós vamos ter, lutas nós vamos ter. Podemos comprar o colchão, podemos comprar o que for melhor, podemos comprar uma boa geladeira, né? Eu não vou falar fogão, porque as irmãs vão ficar com raiva de mim, né? Podemos comprar algumas coisas boas, não tem problema. Quer ajeitar sua casinha, quer comprar seu carrinho, né? Quer melhorar a sua vida, sim, mas não ponha o coração nessas coisas. Faz isso porque você está vivendo, mas não faça isso em detrimento das coisas do Senhor, porque tem gente que por um salário maior vai ser infiel a Deus. Ontem nós vimos um testemunho de uma jovem aqui que foi uma bênção, uma edificação para a gente. Ela chegou, ela disse, olha, pastor, compartilhando com os jovens, ela disse, eu fui procurar um emprego, mas eu não queria ser desonesta com o lugar onde eu trabalhava. Então, para depois eu chegar de última hora e dizer, olha, eu arrumei um emprego e eu estou saindo daqui e deixar eles na mão. Então ela avisou, ela pediu demissão, porque já estava numa entrevista para entrar na outra empresa. Então ela fez tudo certinho e está esperando a outra empresa chamar, né? Então, assim, achei interessante o testemunho dela. E Deus honra essas coisas. Às vezes você é um negociante, eu conheço uma pessoa, é claro, não posso dizer um nome, que entrou em várias coisas erradas. Tinha uma empresa, e com essa empresa, e ele ia para a igreja. Não foi aqui, tá? Não foi aqui, não é da nossa igreja, mas eu conhecia, e ele tinha muito respeito por mim, e ele compartilhava as coisas comigo. E ele chegou para mim uma vez e disse, mas rapaz, eu fiz uma besteira. Eu disse, o que foi? Ele disse, eu entrei numa licitação, esses negócios que faz com o prefeito, né, de cidade pequena. E o prefeito disse, tu vai ganhar a licitação, mas é o seguinte, 50% é meu. Você vai ganhar a licitação, eu vou pagar, 50% é meu. Você vai superfaturar, que é o que mais acontece no nosso país, infelizmente, né? Aí eu disse a ele, lembre-se que a Bíblia diz que a gente colhe o que planta. Qual é o resultado da vida desse rapaz hoje? Está falido, totalmente falido, quebrado, devendo a Deus e o mundo, com processo e mais processo em cima dele. Porque o prefeito passa, porque a Polícia Federal descobre, e vai atrás, e acha, e vai cobrar o dinheiro de volta, com juros. E o pior não é isso, o pior é que a pessoa diz, não, eu sou crente, eu dou um testemunho. Isso é que é triste, irmãos. Veja, se tivesse certinho, talvez ele não tivesse ganhado o dinheiro que ele ganhou, mas já estaria com as coisinhas estruturadas. Então, muito cuidado, né? Nós temos que ter cuidado. Então, nós somos filhos de Deus. O texto diz aqui, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito, e nós podemos agora chamá-lo de Abba. Nós temos essa relação íntima com Ele. Então, por isso que na oração do Pai Nosso, volto para Mateus 6... Mateus 6. Na oração do Pai Nosso, você pode... a oração do Pai Nosso começa com a invocação. Pai nosso que estais nos céus.
Outra coisa interessante aqui nessa oração, a primeira é a paternidade de Deus. Não esqueçam, né? A primeira coisa é a paternidade de Deus. Deus só é pai no sentido de ter uma relação íntima daqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor, daqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador. Ele é pai de todas as criaturas, como Criador, mas pai no sentido filial, pai no sentido por adoção, somente os que nasceram de novo por meio de quem? De Jesus Cristo e da obra do Espírito Santo. Vocês estão entendendo, né? O que eu estou dizendo? Nós somos filhos por adoção, nós somos filhos por criação, todos são, mas passamos agora por meio de Cristo a ser filhos por adoção. Isso a Bíblia vai falar. Então, Thomas Watson, ele diz o seguinte, que há pouco conforto, veja, há pouco conforto. Thomas Watson foi um dos maiores teólogos puritanos de todos os tempos. Ele diz, há pouco conforto para os crentes no fato de Deus ser seu pai por criação, pois da mesma maneira Deus é pai dos demônios por criação. Mas ele que os fez não os salvará. Vocês entenderam essa frase? Do mesmo jeito que Deus é pai por criação de tudo, ele também é pai dos demônios. Mas os demônios serão salvos? Ele criou o próprio diabo. Não como o diabo, né? Ele que se rebelou. Então, se os demônios que são filhos por criação não serão salvos, todos aqueles que não são filhos, homens por adoção, também não serão salvos. Somente aqueles que têm Cristo como seu Senhor é que pode chamar Deus de Pai no seu sentido salvador, redentor. O termo teológico é soteriológico, né? Então nós fomos adotados por meio da obra de Cristo. E os descrentes, a Bíblia vai dizer que tem outro pai. Lembrem que Jesus Cristo, lá em João 8, no verso 44, ele diz o seguinte: vós sois filhos de quem? Do diabo. E eita, pastor, e agora? Tem filho de Deus, tem filho do diabo? Tem. Abra sua Bíblia, deixe marcado aí em João 6, 1 João 3. 1 João, capítulo 3, nós vamos ler o verso... Primeiro o verso 1 e 2, e aí depois a gente lê mais claramente o versículo 8 ao 10. João, primeira de João, primeira, tá? Lá no finalzinho da Bíblia, primeira carta de João, já pertinho de Apocalipse, não é o Evangelho não. 1 João, capítulo 3, vamos ler primeiro o verso 1 e o verso 2. Vede que grande amor nos tens concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha que coisa linda. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Agora vá para o versículo 8, de 1 João. Verso 7, né? Começa a perícope no verso 7, de 1 João 3. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, que é Jesus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, veja, nascido de novo, não vive na prática. Ele peca, ele falha, ele tem pecados, mas ele não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos de quem? Do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus,
nem aquele que não ama a seu irmão. Amém. Entenderam isso? Não é que o Filho de Deus não peque, mas o Filho de Deus não vive na prática do pecado. É aquilo que Paulo diz: aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe com suas próprias mãos e ajude até aqueles que não têm. Então, se o camarada era um ladrão fino e ele conhece a Cristo, ele pode ser até tentado a roubar de novo, mas ele vai abandonar essa vida. Era uma mulher de programa ou um garoto de programa, ele vai abandonar essa vida. Não vai fazer como muitos aí, como essas igrejas que estão abrindo aí. Ah, venha para cá. Abriu uma catedral gay lá no Rio de Janeiro. Catedral gay, esse é o nome. E sabe qual é o slogan? Venha para cá de todo jeito. Você, homem com homem que é casado, mulher com mulher que é casado, venha, olha, Jesus recebe todo mundo, não tem problema não. Venham para cultuar aqui, adorar Jesus. O negócio está muito sério, irmãos. Está muito sério. E lá estava lá um casal de homens, né, dando testemunho, um do lado do outro. Não, nós viemos para cá porque nós éramos de uma igreja e fomos excluídos do ministério. E aqui nós podemos estar no ministério. Fala. Eu e meu amado, né? Irmãos, a gente tem que chorar com um negócio desse. Eu fico olhando assim. Você tem misericórdia, porque você vê a cegueira que o diabo faz na mente das pessoas. É terrível isso. Isso é terrível. Rapaz, você quer viver sua vida? Viva. Mas não misture as coisas, porque a palavra de Deus, Deus não aceita isso. Nosso Deus é um Deus santo. Se ele aceitasse isso, ele tinha feito 2 homens ou 2 mulheres. Mas ele fez um casal, um homem e uma mulher. Eu não estou dizendo que você não possa ser tentado. Se alguém aqui não possa ser tentado pelo mesmo sexo. Mas lute contra isso. Busque o Senhor, a graça do Senhor, ela será suficiente. Ou se você já teve uma relação homossexual na sua vida e se arrependeu e conheceu a Cristo e ficou para lá, acabou. Você agora é uma nova criatura. Siga seu caminho. Se você não quer se relacionar com uma pessoa do sexo oposto, né? Então viva sozinho ou sozinha, viva para o Senhor, sirva a Deus. Esse foi um conselho que eu dei a um rapaz uma vez. Ele disse: olha, eu passei minha vida toda no homossexualismo e eu não sei me relacionar com mulher, não tenho interesse por mulher. Eu digo: então viva sozinho, meu filho, para o resto da vida, mas não caia mais, não viva mais nesse pecado, abandone essa vida, sirva só a Jesus Cristo. E olha, maravilhoso, se torne um eunuco. Vá lá, sirva a Deus, glorifique a Deus com o seu... A Bíblia não diz para nós glorificarmos a Deus com o nosso corpo? Usar nossas mãos, usar o nosso corpo para a glória de Deus. E vice-versa. Se era uma mulher e não consegue ter atração por homens, porque passou uma vida e não quer se casar, não quer se envolver, então se consagre e viva só para o Senhor. Mas não viva mais no pecado. Esse foi o conselho que eu dei. E aí a decisão é da pessoa. Agora dizer, venha do jeito que está, arrume quem, aí se acaba tudo, irmãos. Porque agora não tem mais o homo não, viu? Agora tem o pan, a moda agora é pan. Sabiam não? Eu sou pansexual. Pan se agarra com tudo, com madeira, com ferro, com um pedaço de pau, com tudo. É um cacto, só que é um cacto gigante. Eu não sei como vocês conhecem aqui, a gente chama de chique-chique. Deus faz milagre, minha irmã. Deus faz milagre. Deus faz, eu creio, e faz. E eu conheço casos em que houve realmente milagres. Mas ele não era crente, não. Ela está contando a história da pessoa que não era crente.
Graças a Deus. Tratamento de choque arretado. Deu certo. Graças a Deus. Diga, meu irmão. Para a gente ir para o Pai Nosso. Bombardeado. Bombardeado. Vivemos em épocas difíceis, irmãos. É por isso que, veja, aqui há uma diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Veja, a primeira coisa que nós temos que entender é essa paternidade de Deus, a paternidade de Deus. Né? Graças a Deus, pronto, esse exemplo que a irmã contou, a mãe não era crente, ela fez isso, e graças a Deus, por que isso aconteceu? E foi importante, veja, foi importante, eu não estou dizendo para vocês fazerem isso, mas foi importante porque foi num período, era adolescente, não era? Na adolescência, o adolescente ele tem muita dificuldade com a sua identidade sexual. Isso é comum com todo adolescente, principalmente se a identificação dele for mais com a mãe ou com o pai. Aí é uma série de fatores: pai ausente, pai ignorante, mãe muito decidida. Então há uma série de fatores que pode levar um adolescente menino se identificar com o sexo feminino, ou uma adolescente menina se identificar com o sexo masculino, tá? Isso eu já estou falando mais puxando para o lado da psicologia, mas assim, isso pode acontecer, mas é uma série de fatores. O que não existe é doença, tá? Homoafetividade, homossexualidade não é doença, gente, pelo amor de Deus, não é doença, tá? Não é uma questão genética, tá? Pode haver alguns problemas na questão fisiológica que leve o rapaz ou a moça ter, por exemplo, uma moça ter mais cabelo, né, do que uma moça comum por uma questão hormonal, um rapaz ter menos cabelo ou ter uma voz mais fina por uma questão hormonal, mas isso não tem a ver com a questão homoafetiva, tá? A questão de homossexualidade tem a ver com o desejo sexual pelo mesmo sexo, tá? Entendam isso, entendam isso. Diga, minha irmã, para a gente vir para o Pai Nosso. Primeira lição do Pai Nosso, a paternidade de Deus. Não esqueçam, filhos de Deus são aqueles que têm Cristo. E o segundo e último é que nosso Pai está nos céus. Mas vamos lá, minha irmã, para a gente caminhar para o final. Agora você vai jogar fora, você vai cuidar, você vai amar. Vocês estão entendendo, né? Você vai cuidar, você vai amar, você vai zelar, mas você não pode concordar com o erro. Os irmãos estão me entendendo, né? Então agora as igrejas, para poder atrair todo mundo, olha, e visando o quê? O que é que essas igrejas estão visando? Dinheiro. Aí estão abraçando todo mundo, sem contar que é contrário à vontade de Deus. Mas veja, voltando para o Pai Nosso, a invocação, chamamos de Pai, temos essa relação íntima com Ele, porque somos filhos dele por meio de Jesus Cristo. Existem aqueles que são filhos de Deus e os que são filhos de diabo. E para encerrar, irmãos, Jesus ele disse: Pai nosso que estás aonde? Mas eu pergunto, ele só está nos céus? Ou ele está presente também no nosso meio quando nós oramos? Com certeza, ele é onipresente. Esse é um atributo que ninguém pode tirar. Em Isaías 57, versículo 15, ele diz: assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e o abatido de espírito. Isaías 57, versículo 15. O fato de Deus estar no céu, quando ele diz Pai nosso que estás nos céus, é para que nós entendamos que Deus em sua plenitude, na sua presença plena, se dá na sua glória excelsa no céu. Mas ele se faz presente em nosso meio através do seu Espírito Santo. Ele se faz presente no nosso meio, mas não presente plenamente como ele está na sua glória. Isso só existirá depois da ressurreição dos mortos, do juízo final, e aí novos céus e nova terra. Então, com a afirmação de que nosso Pai está nos céus, Jesus nos ensina 3 coisas. Nós vamos encerrar agora. Primeiro, que apenas Deus tem o poder e o direito soberano para responder às nossas orações. É o nosso Pai que está nos céus
que está nos ouvindo. Segundo, ele queria lembrar aos discípulos a condição deles. Deus está no céu, mas nós estamos onde? Aqui, na terra. Somos peregrinos. O nosso verdadeiro lar está onde? Lá com o Senhor. E terceiro, devemos ser humildes na nossa oração. Isso porque o nosso Pai, Ele é o soberano Senhor, que está no trono e que governa todas as coisas. Aprendemos aqui que todas as coisas estão debaixo do seu domínio. Então, Pai nosso que estás nos céus, que cada um de nós aqui possamos verdadeiramente ter Ele como nosso Pai, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Próxima semana, santificado seja o teu nome. A gente vai estudar sobre isso. Amém? Que Deus nos abençoe. E que vocês não saiam daqui com entendimento errado em relação à questão homossexual. Nós devemos abraçar essas pessoas, amá-las, mas não amar os seus pecados. Abraçar essas pessoas e ajudá-las, mas levando-as a entender que a palavra de Deus é contra isso. Segundo, valorize o culto no seu lar, principalmente você que ainda tem filho pequeno. Quem não tem filho pequeno e tem filho adolescente, faça com seu filho adolescente. Uma das maneiras mais poderosas de nós blindarmos os nossos filhos é através do culto doméstico. Eu falei sobre culto doméstico aqui com vocês para nós fazermos todos os dias, não foi? Eu tenho tentado fazer todos os dias lá em casa, mas você não imagina a luta. Eu não sei se vocês têm passado por isso, mas é luta sobre luta, luta sobre luta. E nós temos lutado para fazer o culto doméstico todos os dias. Estamos trabalhando o Evangelho de João. Difícil, viu, irmãos? É muito difícil. Dei logo uma brigada com a mulher essa semana, aí eu disse, pronto, aí vai ficar difícil o culto doméstico. Mas fizemos o culto doméstico. Mas é difícil. A mulher fica de cara feia, você diz uma coisa que a mulher não gosta, a mulher diz uma coisa que você não gosta, aí fica os dois de cara feia, aí você diz, e agora? Para fazer o culto doméstico. E pedir perdão, né? Então, e assim o casamento vai se fortalecendo. O culto doméstico é uma bênção, irmãos. Blinda a família e guarda a família de coisas piores. Amém?